né, e pelo desejo, atração que faz sentido. Vamos começar a gravar. Pessoal, vamos começar então. Boa tarde a todos, eu sou o Rafael, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica. Hoje a gente vai dar início ao nosso segundo dia da Semana da Propriedade Intelectual. Lembrando a todos que à noite a gente tem o Elite Connect, que seria segundo encontro do dia. Aí desejo uma boa palestra a todos. Aí o Núcleo de Inovação vai estar disponível. Caso quem está assistindo a palestra vê que o que ele faz na faculdade, dentro do laboratório, em estudos, seja passível de ser oferecido como serviço técnico especializado ou como patente. No caso de dúvida, manda um e-mail para a gente, que a gente conversa, vê o que dá para fazer. Que se tem dúvida, é uma possibilidade, tem que aproveitar. A gente está aqui para oferecer serviço para vocês. Eu desejo boa palestra e passo a palavra para o Luiz Adriano, que vai ser o mediador hoje. Obrigado, Rafael. Boa tarde, né, a todos e todas. Dando sequência, né, a semana, né, de inovação tecnológica, coordenada, né, e capitaneada aí pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e tendo à frente também, né, a Paula Magna, como diretora de Inovação e Empreendedorismo dessa pasta. Também, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Sul de Minas. Durante, né, esse bate-papo nosso aqui, né, com o nosso palestrante, Éder Sacconi, Éder, que já pertenceu ao quadro do IF Sul de Minas, né, hoje está à frente lá da Inova, da diretoria de inovação no IFSP, implementou, né, junto à rede, uma ação de fomento, né, às indicações geográficas. Nós estamos na segunda edição, né, Éder? Se estiver equivocado, você me corrija. Nós tivemos a primeira ação, né, e agora estamos entrando nesse segundo edital com várias ações contempladas, da qual o Éder vai falar um pouco mais aqui com a gente, né, nessa tarde. E antes mesmo de começar, né, e passar a palavra aqui para o Éder, né, esse evento está sendo realizado, né, via o Google Meet. Haverá certificação, né, mediante a participação de todos, e as dúvidas, né, poderão ser enviadas pelo chat e ao longo da apresentação. E logo após a fala, né, do palestrante, será aberta aqui, né, para outros encaminhamentos ou perguntas dos participantes. Sem mais demora, né, passo aí a palavra ao Éder, né, para a gente falar por hoje à tarde. Legal, pessoal, sempre muito bom, né, falar com vocês aí do sul de Minas, né, eu sou natural da região, então um tema muito relevante para a gente enquanto instituição federal, enquanto instituto e como possibilidade de atuação, né, como que a gente tem visto ao longo do tempo, né, a gente tem tido bastante interesse nessas temáticas de indicações geográficas e eu vou passar rapidamente aqui, porque eu acho que o mais importante, como as pessoas já têm uma base, né, a audiência qualificada já tem uma base, eu não vou me deter tanto nos aspectos, mas sim nos caminhos e nas possibilidades que a gente tem ao longo dessa jornada, né? Por que, né, que a gente veio trabalhar. Antes disso, né, o que é uma IG, uma IP, uma DO, né? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página. É um reconhecimento que o INPI concede, tá, para uma região que se tornou famosa ou tem um fator ambiental que influencia determinado produto ou serviço. Tá? Então, aqui eu trouxe dois casos. Um caso de uma indicação de procedência, que é os calçados infantis de Birigui, e a banana da região de Corupá. A banana da região de Corupá ela é, de fato, uma DO, né, que é uma denominação jurídica, porque tem um fator ambiental que faz com que as variedades de banana produzidas lá ganhem características específicas, né? Inclusive, o teor de açúcar dela, o BRICS, é bem mais doce do que em outras regiões, né? Inclusive, o pessoal de Brasópolis tem
uma questão, né, se é de fato a mais doce do Brasil ou não, né? Então, é justamente um pouco disso. E os calçados infantis de Birigui, que é uma IP, porque é uma região que se tornou famosa por fazer calçados infantis, né? Há mais de 60 anos tem essa tradição de proteger. Então, a ideia da indicação geográfica é justamente promover a proteção desse território e esse saber fazer, esse saber produzir, né, que existe dentro dessas regiões. E aí, como que isso se conversa com os institutos, né? Os institutos também foram criados para promover esse desenvolvimento territorial, seja pelo cooperativismo, empreendedorismo, desenvolvimento de pesquisas, né? Gerar os próprios cursos que nós temos têm essa característica de promover esse desenvolvimento territorial. Então, associando o que a IG propõe e o que a finalidade da instituição também, isso faz com que a gente tenha essas características universais de confluência de formas de atuação. Então, nós temos esses aspectos relacionados. Isso faz com que o Instituto Federal, como um todo, toda a rede, tenha um potencial de atuação em conjunto. E, para além disso, está nas atribuições, né, na Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, essa realização, competir ao MEC, a execução de um edital, né, para fomentar isso. E como que a gente tem feito isso? Né? Com muita parceria. Né? Então, a CETEC tem utilizado a capilaridade dos institutos federais, junto com o Instituto Federal do Espírito Santo e São Paulo, para fazer toda essa articulação entre os parceiros. Cada estado, cada região acaba tendo uma parceria um pouco mais forte com determinadas frentes, conforme a necessidade daquela região. Nesse último edital, e aí, Luiz, é o terceiro, né? É o terceiro edital, e nesse edital a gente teve uma grande evolução, que foi a criação de mais 2 eixos novos, porque a gente tem falado muito assim, que a gente tem que ouvir, né? A gente precisa ouvir os produtores, ouvir as pessoas que estão naquele território. E desse processo de escuta ativa dos 2 primeiros editais, surgiu a questão da incubação, depois surgiu a internacionalização e, por último, o turismo DOP, né? Uma vinculação. Esse termo DOP é um termo cunhado principalmente na Itália, mas que tem ganhado características de universalização, né? Que nada mais é do que denominação de origem proteta, que seria muito similar à nossa DO. Né? Então, a gente tem nesse contexto essa capilaridade de atuação. Neste último edital, somente a região centro-oeste não teve nenhum projeto contemplado. E o que a gente tem feito ao longo dessa jornada? Né? O pessoal do eixo 4, a ideia é buscar a internacionalização, tanto pelo aspecto de acesso ao mercado, mas principalmente como um aspecto de divulgação e capilaridade internacional que essas redes acabam trazendo. E ao passo que eu estou mostrando para fora, eu também faço o movimento do eixo 5, que é preparar as pessoas para virem buscar os produtos no território, fazer essa conexão, fazer esse relacionamento para que os próprios produtores possam ver nessa atividade econômica do turismo uma grande possibilidade, porque imagina só, você além de produzir, você traz a pessoa para o território, ela consome o território e aí paga o preço do seu produto e você ainda não tem o custo do frete. Né? Então, as pessoas vêm e desenvolvem aquele sentimento local. Ela consegue conhecer, consegue participar, consegue ter essa vivência, desenvolvimento através dessa experiência turística. Né? Então, isso é muito importante. Então, a CETEC investiu, a nossa secretaria investiu nesse último edital 4 milhões de reais, são 40 projetos atendidos, né, mais de 21 mil produtores contemplados, né, atingidos por essa ação, e isso tem feito com que a gente estimule o trabalho cooperativo, e o associativismo, o cooperativismo, e o desenvolvimento dessas governanças. Né? O aspecto importante aqui é que as pessoas que estão nesse território, elas possam desenvolver os aspectos de desenvolvimento
e que essa governança estabelecida, ela possa ser uma governança própria, que ora ela trabalhe com os institutos, que ela tenha autonomia na tomada de decisão e que ela não fique dependente da gente. A gente sempre fala que é um projeto, né, os projetos são com os institutos federais, mas não dos institutos federais. É uma ação com, né, não é uma ação do. Então, essas ações são sempre com, porque nós temos que entender que essas parcerias, elas são fundamentais e que isso faz com que o território em si, como um todo, né, a gente preserva essas características, a gente entende como cada uma dessas regiões trabalha e faz esse fortalecimento. Dentro desses aspectos, a gente sempre considera, dentro das indicações geográficas, 3 aspectos que são relevantes: as pessoas, os produtos e o território. Tá? Então, a gente sempre tem trabalhado nessa perspectiva desde que esse projeto iniciou. E como que a gente faz o desenvolvimento das pessoas? Com formações específicas, com conexões e estimulando as estratégias coletivas, tornando as pessoas protagonistas do próprio processo, para que elas se enxerguem e se valorizem. Essa foto que vocês estão vendo da direita são fotos, nos próximos 3 slides, foram as fotos campeãs que ficaram em primeiro lugar do Concurso Nacional de Fotografias e Indicações Geográficas que a gente promoveu dentro do projeto. Então, essa é a foto que ficou em primeiro colocado, né, na categoria Pessoas. Então, vocês acessarem lá o Instagram, vocês vão ver as 3 fotos que ficaram em cada uma das categorias, ficou muito legal. E aí, ouvindo, a gente criou esse curso de monitor de turismo e indicação geográfica para que as pessoas que trabalham na região, que as pessoas que trabalham esse território tenham pleno conhecimento do que está sendo feito ali, do que aquilo representa. Porque as pessoas às vezes sabem que o produto é diferenciado, mas não sabem comunicar como esse produto é diferenciado, né? Então é muito importante que as pessoas consigam fazer essas relações, consigam construir esse processo, e na hora de colocar, por exemplo, o produto num cardápio e alguém perguntar, falar assim, mas por que é o café vulcânico do Planalto de Poços de Caldas? O que esse café tem de diferente? Então, é importante que as pessoas que estão em toda a cadeia consigam fazer esse tipo de comunicação. Então, as pessoas, eu ouso dizer que elas são o principal aqui desse processo. Elas precisam estar plenamente conscientes. Então, todas as pessoas, desde a criança até a criança com mais de 60. Né? Então, a gente tem, todo mundo tem que estar envolvido dentro desse processo e consciente daquilo que se desenvolve ali naquela região. No âmbito dos produtos, aqui são vários produtos que a gente tem, e aí as pessoas às vezes falam assim, então é só isso, é só continuar trabalhando, se eu tenho um café, eu não vou poder evoluir esse café, se eu tenho um trabalho mecânico, um trabalho manual hoje, eu não vou poder evoluir. Não é isso. É preciso entender, né, que se imagina só se a gente estivesse obrigando todo mundo a produzir exclusivamente como a gente fazia 2000 anos atrás. Então, a gente tem IGs aqui que, por exemplo, são IGs muito antigas, mas que elas acabaram evoluindo. Tem que se entender o que é relevante, o que é determinante para aquelas características e também o que é possível de ser atualizado. Nesse desenvolvimento de produtos, tem um caso aqui bem legal, que é a pimenta do Espírito Santo, em que o pessoal falou assim, quando a gente colhe pimenta, uma parte da pimenta cai, assim como acontece no café. Então, ela vira uma pimenta de varrição. Essa pimenta acaba tendo contato com o solo e ela acaba tendo uma degradação da qualidade, né, dos atributos dela. O que esse pessoal queria? Com que não perder essa pimenta, né? Então, porque ninguém quer perder produto. E nem vender esse produto a um preço abaixo do valor que o restante da produção vai ser vendido. Até porque o processo produtivo, se eu não me engano, é em torno de 15% esse percentual de pimenta que cai durante a colheita. E aí eles nos procuraram para desenvolver um método que melhorasse a qualidade dessa pimenta. Totalmente válido. E os processos têm avançado, e aí com isso eles inclusive acessaram recursos
da Embrapi, que é o nosso polo aqui na área de alimentos. Então, eles acessaram o processo de inovação para manter a tradição e valorizar aquele processo produtivo. Então, isso é muito bacana. E também aspectos de desenvolvimento para o mercado, desde uma rotulagem até a preparação para a exportação. Então, é preciso pensar como um todo, né? Não é preciso exatamente só manter aquele produto. Então, isso é muito importante as pessoas terem noção que, ao proteger e ao garantir o processo de proteção daquela tradição, você também pode pensar cadeias de evolução daqueles processos. E aqui não só a evolução do produto em si, a evolução do produto enquanto receita, enquanto elemento. E aí a gente está falando muito de comida, né, que é geralmente um tema muito bom, mas até mesmo produtos manufaturados e produtos artesanais, que podem ter melhorias de seus processos. E, por último, os territórios, né? A última frente trabalhada é o desenvolvimento dos territórios como um todo. E aí, pensar o território como um todo passa muito por dar visibilidade a tudo que é feito, porque a gente já tem uma grande área protegida no Brasil, precisamos proteger mais, mas é importante promover e mostrar tudo aquilo que é feito dentro desse território. Aqui as fotos são da última semana, né, para os produtos que foram levados para a Feira Brasil na mesa, e tem justamente essa característica, né, de levar. E lembram que lá no começo eu falei que não são projetos do Instituto Federal, mas com os institutos federais? Então, aqui do lado direito aqui está um produtor de maçã Fuji, lá de São Joaquim, junto com o professor do IFSC, do campus de Urupema. E os dois trabalham com maçãs há um bom tempo já. E aí é o produto, sempre o produtor com a instituição associada. E aí, dentro dessa articulação, a gente faz articulação de processos, agentes públicos com privados, participando de associação, estimulando com que as pessoas pensem esse território. Porque pensar o território, pensar como o comércio apoia, né, pensar como esse território quer se desenvolver, eu quero promover um adensamento de outros tipos de atividade, eu posso conectar essas atividades com determinadas características, então entender como esse território funciona e como aqueles produtos e os serviços estão relacionados a ele é determinante para que todas as coisas aconteçam. Então é extremamente importante que, desde o consumidor ao fornecedor e o produtor, eles estejam sempre nas mesas de negociação, nas mesas pensando nesse território, para que a gente não tenha até mesmo disputas internas que fragilizem essa governança. Então, o grande papel das instituições nesse processo é fazer com que essa governança seja fortalecida, que as pessoas desse território estejam fortalecidas, que os produtos evoluam e mantenham os níveis e seus atributos, e também promovendo esse desenvolvimento do território para que as pessoas tenham desejo de continuar ali, não tenham vontade de sair dali. Eles tenham nesse território as condições dignas de existência e que promovam essa permanência e esse desenvolvimento territorial, sem ficar pensando que preciso sair para poder fazer essas coisas. Então, a indicação geográfica é uma estratégia de propriedade intelectual que promove toda essa cadeia. Pode ser que a indicação geográfica não seja o melhor instrumento para um determinado tipo de situação, mas ela é uma possibilidade de uma ferramenta de propriedade intelectual que pode articular, pode promover esse associativismo, esse cooperativismo entre todos os parceiros, entre todas essas atividades que são desenvolvidas dentro do território. Então, fica o convite aqui para vocês conhecerem um pouco mais do projeto, dos projetos que estão sendo trabalhados em indicações geográficas, todas as publicações que estão feitas lá, e também seguirem o Instagram aqui. E eu não sei, Luiz, se a gente ainda está com bastante tempo, né? Queria abrir para interação aí com o pessoal, e se sobrar um pedacinho lá no final, eu queria passar um documentário, né? Os documentários que têm sido feitos com a CETEC, porque são muito bacanas e mostram um pouco dessa articulação dentro do território, né? Sempre respeitando as características que cada instituição, né? Cada
e conseguido desenvolver junto com o território no qual ele está inserido. Pô, deve ter um tempo até a gente tem sim, viu? Eu acho assim, vamos fechando aqui o nosso cronograma, né? Então, está nossa chefe aí, né? A Paula, né? E o Rafael. A nossa programação aqui é até às 16 horas, mas então eu gostaria de passar, né, agora já para os nossos outros participantes, né? O Bruno, o professor Amilcar, o Gustavo, né? Que estão como participantes agora nessa terceira edição do edital, né? De fomento das indicações geográficas, né, capitaneada aí pelo IFSP, a pessoa do Éder Sacconi, né, e outros atores, e também do IFES. Eu só gostaria de dar aqui rapidinho uma apresentação, Éder, para ver a importância dessa questão do fomento. Vou só compartilhar aqui uma tela rapidinho, tá? Com os dados, só um minuto. Não sei se está aparecendo para todos aí. Agora sim. Está aparecendo? Sim, perfeito. Aí vocês estão vendo aí, no caso, o panorama das regiões brasileiras registradas, correto? Essa tela que está aparecendo para vocês, né? Sim. Aí, dá para se ver bem aqui, nos números, o quanto, né, um salto, né? A gente pegar aqui 2021 até 2026, né, o número de indicações geográficas depositadas aqui junto ao INPI. E, assim, salta aos nossos olhos esse ano de 2025, né, que você teve lá o peticionamento de 25 depósitos, né, e fechando agora já em início de 2026, totalizando tanto as IPs quanto as DOs, 156 indicações geográficas. Tá? E aí lá em cima, até o Bruno está aí, vai falar um pouquinho, né, Bruno? Você vê dos cafés, 23 indicações geográficas só de café. E o professor Gustavo também vai falar um pouco da ação dele, e você vê que não tem muito, aqui a gente fala de móveis, né, móveis rústicos, você não tem, aqui olhando assim, né, um campo mais amplo, você não tem uma ação de depósito nesse sentido. Tá? É só essa inferência que eu gostaria de fazer. Fique à vontade, professor Gustavo, Bruno, professor Amilcar, quiser fazer as inscrições aqui para conseguir administrar as falas. Podemos começar, então? Sim. Pessoal, então, boa tarde, né? Eu sou o professor Gustavo Valadares, eu sou aqui do IF Sul de Minas, do campus Passos, né? E juntamente com o Trulli, que está aqui do meu lado, né, que é nosso bolsista do ensino médio, com a Fernanda, que é nossa bolsista do ensino superior, com o apoio do professor João Francisco também, que trabalha com a gente aqui. Nós estamos capitaneando aí o projeto, né, de diagnóstico dos móveis rústicos de Passos como uma possível indicação de procedência, né. Os móveis, quando eu cheguei aqui em 2018, eu me deparei com essa situação dos móveis rústicos, que ela é bem peculiar, inclusive, né. É um grupo que se movimenta muito, um grupo que ainda carece de muito trabalho, de muito apoio, não só da nossa instituição, mas dos demais órgãos públicos, órgãos de fomento, enfim, porque se trata de pessoas mais humildes, né, em sua grande maioria artesãos aí que têm o saber fazer, mas ainda carecem de muito desenvolvimento, de saber técnico, né, e até de formalização, de união. Isso já é um desafio que nós estamos enfrentando aqui, né? Nós temos mais de 300 produtores de móveis rústicos na região e nós temos apenas 90 associados lá na associação, né? E muitos que ainda não foram nem catalogados, porque não são formalizados ainda. Então, a gente ainda tem um baita desafio, né? E para a gente foi um prazer, uma alegria muito grande quando a gente pegou esse trabalho já desenvolvido pela CIMOV, que é um trabalho muito bem desenvolvido pela CIMOV, já de
reconhecido regionalmente, né, como a capital nacional dos móveis rústicos, né? A gente tem aqui uma feira, inclusive estão todos convidados a vir conhecer Passos no feriado nosso agora de Corpus Christi. Nós vamos ter a Expo Móveis Rústicos aqui em Passos, em que os produtores se reúnem e fazem uma exposição ao público. E já com um arranjo produtivo local registrado com o governo do estado, né? E nós nos propusemos aí a participar com esse diagnóstico. Para a gente tem sido muito produtivo, tem sido de grande valia para a gente poder compreender melhor, para a gente entender melhor o setor, para que eles se conheçam mais, para que eles se valorizem mais, para que eles entendam aí o papel da associação muito além do que... você vai ver que eles têm alguns benefícios, né, enquanto associados, principalmente no descarte dos resíduos, algumas coisas que eles se organizaram assim, e agora eu entendo que esse movimento que a gente tem feito só de uma possibilidade, de um diagnóstico, de quem sabe a gente registrar uma indicação geográfica aqui, já tem feito os olhos deles brilharem em termos de qualidade, de união, de grupo, e a gente vê esse movimento acontecer, tem sido muito, muito bacana para a gente, né? E também tem sido muito bacana ver o trabalho desses meninos, né, que têm desenvolvido um trabalho muito, muito legal, eles têm se empenhado bastante, e vai para o Extra Classe, que é o que a gente se propõe aqui, né, enquanto instituição, né? Eles saem da sala de aula, o Trulli, em especial, essa semana estava trabalhando com modelo de negócios aqui, e ele saiu da disciplina de empreendedorismo, em que ele estava aprendendo a desenvolver um canvas, e ele veio aqui para fazer o canvas dos móveis rústicos. Então, assim, a gente vai vendo que isso vai executando, né, uma prática muito legal. E eu estou satisfeito com relação a isso. Isso já tem dado um fruto muito legal. Queria destacar o que a gente já estava falando um pouquinho antes de começar aqui. O quão importante, quão relevante tem sido esse edital nacional, e como é bacana a gente poder também interagir com os outros eixos. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar aqui com o projeto do Café da Canastra, que o Francisco está conduzindo, muito bem, inclusive, e a gente tem feito uma interação muito grande. Então, muitas das coisas que o pessoal já apanhou lá atrás para registrar, eles têm ajudado o pessoal dos móveis aqui. Então, espero aí, Éder, que a gente possa ter, né, um sucesso nessa primeira indicação geográfica de móveis aí do Brasil, né? A gente tem algumas outras propostas bacanas, outros arranjos produtivos legais. Em Ubá, por exemplo, tem uma produção muito legal, que seria talvez capitaneada pelo IF Sudeste, né? Eu sei que no Sul também tem uma produção muito boa de móveis planejados, mas a gente está correndo na frente aí com o pessoal de Passos, especificamente com os móveis rústicos, e que aqueles que se encantarem pelo formato, pelo design dos móveis, venham conhecer os móveis rústicos de Passos. Aproveita e vem tomar um cafezinho da Canastra com a gente aqui, né? E aproveitar a oportunidade de agradecer mesmo o Éder pelo edital, por todo o apoio que o IFSP, o IFES, né, tem nos dado, e o Luiz Adriano também, a Paula e o pessoal da reitoria tem nos dado também no desenvolvimento do projeto. Eu acho que é isso. Perfeito, professor Gustavo. Obrigado aí pelas considerações, aí pela apresentação também, né, do andamento do seu projeto. Professor Amilcar, Bruno, fica à vontade. Amilcar, fica à vontade, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Eu entrei, né, vou fazer uma pequena rebusca de contextualização da minha história com a indicação geográfica. Ela se iniciou por meio do edital anterior, onde o Luiz Adriano me, digamos que, laçou pelos pés e me trouxe um desafio. E esse desafio era trabalhar com o diagnóstico da indicação geográfica da cachaça da região do Vale do Rio Piranga.
Eu achei muito estranho a princípio, porque, Luiz, eu sou botânico de formação. Eu entendo de indicação geográfica igual eu sei consertar motor de avião. Então, ele falou para mim, olha, eu preciso de alguém para coordenar e que não tenha medo. Então, medo eu não tenho. Então, vamos tentar. E eu achei muito interessante, porque eu sou da região do Vale do Rio Piranga. Nasci no município de Ponte Nova, que é banhado pelo Rio Piranga. A minha família mora num município de 5 mil habitantes, chamado Dom Silvério, que está na bacia do Rio Doce, onde o Rio Piranga, na sua formação, é o maior afluente. E eu achei muito interessante onde é que uma instituição, a 700 quilômetros de distância, fosse solicitada para estar atuando para essa necessidade, uma vez que nós encontramos lá o FV, o IFMG, Campus Ponte Nova, o IF Sudeste de Minas, Campo Rio Pomba, que é ali mais próximo. Então, caiu esse desafio. E, como eu acredito em coincidências, essa coincidência não apareceu por acaso. E nós tocamos o diagnóstico da cachaça de alambique da região do Vale do Rio Piranga, e nós constatamos uma identidade territorial muito grande. Identidade territorial esta que remonta idos de 1750, 1770, onde, por conta dos documentos que nós fizemos levantamento, demonstram já a atividade da produção da cana-de-açúcar. Se a gente pega a região do Vale do Rio Piranga, e é um retrato da região da Zona da Mata Mineira, nós passamos por vários ciclos. Os ciclos, o ciclo dos sertões, né, onde entradas foram feitas justamente para garimpar possibilidades de encontrar ouro. Passamos pelo ciclo do ouro e sua exaustão, passamos pelo ciclo do café. Ultimamente, de 1980 para frente, na região de Ponte Nova, o ciclo do açúcar. A última usina de açúcar e álcool na região, ela fechou as portas no ano passado, que é a usina Zatiboca. Então, o que nós temos nessa região? Um histórico muito grande, que remonta às Sesmarias, à influência da Igreja Católica, os ciclos do ouro, né, do café e, posteriormente, do açúcar. Porém, uma região que ela não tem usina, algo relacionado ao extrativismo, minerais, algo relacionado à indústria de transformação. A nossa topografia é muito acidentada. Porém, o que a gente tem nessa região? História, causos, saberes e sabores. E dentre essa identidade territorial está a conformação de pequenas propriedades, lá a gente não verifica grandes propriedades, e que tem uma série onde várias propriedades possuem em sua unidade produtiva um alambique. E nós encontramos, então, histórico de alambique de 1770, nós encontramos o alambique funcional, que está em atividade desde 1850 até hoje. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o reconhecimento da indicação geográfica da cachaça do Vale do Rio Piranga, ela confere, além de rebuscar essa identidade territorial, ela confere uma agregação de valor ao produto que venha a fazer parte do arranjo produtivo local mais robusto, garantindo, assim, uma maior condição de emprego, de renda, em uma região que ela está dentre, né, quando a gente compara as regiões do estado de Minas, ela se configura no segundo maior bolsão de pobreza do estado, salvo a região do Vale do Jequitinhonha. E, possivelmente, com a descoberta de minerais do grupo de terras raras, lítio, na região do Vale do Rio Jequitinhonha, pode ser que a Vale do Rio Piranga venha se configurar o primeiro. Existe um êxodo muito grande das cidades para outros centros. O professor Leonardo Rubim, do Campus Machado,
Ele, antes de ser nosso docente do nosso instituto, ele foi servidor da Emater. Um estudo que ele fez, ele chegou à conclusão de um êxito de uma cidade, em virtude da falta de oportunidades por conta das questões econômicas da região. Então, eu percebo, né, além da vivência na região, como nascido lá, meu pai trabalhou na Emater, minha esposa assistente social na região, eu me formei na UFV, eu percebo que a gente vai, né, conseguindo o reconhecimento da indicação geográfica da cachaça do Rio Ipiranga, dá uma grande contribuição para o arranjo produtivo local, justamente por esse reconhecimento histórico, territorial e denotando, né, a bebida cachaça, que até então, historicamente falando, ela tinha o seu aspecto pejorativo, o seu devido reconhecimento como bebida legitimamente produzida no Brasil, uma bebida legítima do nosso país. A gente tem um desafio muito grande aí, e eu penso que com essas asas, eu estava pensando antes de vir conversar com vocês, eu penso que o reconhecimento da indicação geográfica, ele é uma forma de dar asas ao produto. E com essas asas, não existem limites, não existem fronteiras. O nosso desafio está aí, é de conferir aos produtos, né, em que todos os coordenadores estão vinculados, garantir esse reconhecimento dessa riqueza patrimonial. Somos em 4 pesquisadores, eu como coordenador, o Rafael Moraes, professor da UENC, ele tem mestrado e doutorado na cadeia produtiva da cachaça, ele está como colaborador externo, a Ana Maria Santos, discente do curso de Ciências Biológicas, e a Mariana Peregrinelli, discente do curso técnico em Administração. Nós somos a equipe de 4 componentes do grupo aí que está no trabalho aí na vertente do projeto da cachaça. Bom, pessoal, amigo, muito obrigado pelas contribuições. Fiz algumas anotações aqui que eu vou fazer a provocação para o Éder, né? Algumas palavras que você trouxe, né? Que o professor Gustavo também trouxe, que é em relação à sucessão das propriedades, né, agregação de valor ao território, viu, Éder? Já vai guardando aí e te volto para fazer essa discussão. Passar aqui agora para o Bruno, né, Bruno? E depois eu também vou fazer as minhas provocações, viu, Éder? Olá, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas. Gostaria muito de agradecer o convite pelo Luiz, pela Lara, pela Paula, da nossa reitoria, né? Para que a gente possa abordar um pouquinho sobre nosso trabalho que a gente tem feito para poder buscar, poder pleitear uma indicação geográfica dos cafés da região de Inconfidentes, do Brandão, Jabutinga, esse entorno nosso aqui. Então, só para a gente contextualizar, né? Nós estamos situados no sul de Minas Gerais, no extremo sul, na divisa de São Paulo. A região do sul de Minas Gerais é a maior região produtora de café do mundo, certo? E quando a gente fala de cafés do sul de Minas Gerais, é muito notório o café da região da Mantiqueira, o café das Campos Vertentes, hoje, estamos pleiteando o café da região vulcânica. Então, nós estamos nesse miolo aqui, sem uma indicação geográfica. No sul de Minas, cafés de excelente qualidade, entretanto, sem essa representatividade em termos de qualidade, para que a gente possa mostrar isso para o mundo. O Éder falou uma palavra que achei bem bacana, um contexto interessante. Não é o IF que faz esse trabalho, mas é o IF juntamente com parceiros. Nessas parcerias, um trabalho fundamental também é o da Cafeiro Paulista. Em nome da Gislene. Então, esse trabalho começou em 2024. Então, para que a gente possa buscar uma indicação geográfica, é fundamental para os cafés começar a promover esses concursos de qualidade, de forma que a gente possa mostrar para a região, para o mundo, como se situam nossos cafés, em que patamar que ele se encontra e qual que é a diferença desse café em relação aos demais. Porque não é apenas o sul de Minas, agora é o café das terras altas de Minas.
que é o nome que a gente está tentando trabalhar, poder buscar depois e pleitear essa indicação geográfica. Então, a Gislene, da Cafeira Boa Vista, Instituto Federal Sul de Minas, Campos de Confidência, Instituto Federal Sul de Minas, Campos Machado, começou a fazer esses concursos para poder realmente buscar conhecer esses cafés. Então, nós fizemos concurso em 2024, 2025, os municípios no entorno, Monte Sião, Jacutinga, Borda Mata, Ouro Fino, também já faz seus concursos há mais tempo, mas faz concurso apenas para poder realmente premiar o produtor, não com a finalidade de trazer essa notoriedade de café em termos de ciência e demonstrar isso para o mundo. Então, os 8 municípios que contemplam essa região, que nós denominamos, por enquanto, de Terras Altas de Minas, nós fomos as prefeituras locais, juntamente com o sindicato, com o Imater, para poder mobilizar esses órgãos institucionais para poder promover um evento aqui no Instituto Federal Campos de Confidência. Então, esse trabalho foi feito no segundo semestre de 2025, onde reuniu-se os 8 municípios no Instituto, agora em abril, juntamente com os produtores rurais. Então, esse trabalho foi feito juntamente com a Emater, com o sindicato, com as prefeituras e, principalmente, com o nosso público-alvo, com o produtor rural. Então, nós fomos associações de bairro, sindicato, convidar esses produtores a participar do nosso evento. Então, esse evento feito no dia 9 de abril contou com o apoio do SEBRAE, do Sicob, das prefeituras locais, para que a gente possa montar uma associação com o objetivo de trabalhar juntamente com o SEBRAE na cultura da cooperação. Ou seja, antes de formalizar uma associação, um sindicato, é importante que a gente possa montar essa cultura da cooperação de forma a trabalhar pessoa por pessoa no intuito de curto a médio prazo para que a gente possa começar a montar uma associação realmente com objetivos já definidos de como trabalhar para que a gente possa pleitear essa indicação a médio prazo. Então, no dia 9 de abril, reuniu-se no Instituto Federal 160 produtores. Nós precisaríamos de, no mínimo, 15 produtores para poder montar essa cultura da cooperação, um trabalho feito pelo SEBRAE. Conseguimos 30 pessoas. Ficamos muito felizes. Então, com o apoio do SEBRAE, do Sicob, das prefeituras locais, da Cafeira Boa Vista, agora nós estamos dando o próximo passo. É trabalhar com esses produtores, juntamente fazendo esses concursos de qualidade. A nossa região, além dos cafés especiais, ela é privilegiada pelo turismo. Então, o Ulisses, que trabalha na região Tucânia, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala que a indicação geográfica, além de promover o café, a cachaça, outros produtos, ela visa também trabalhar o desenvolvimento regional. Então, a nossa região ela é forte no turismo, nos peregrinos, Caminho da Fé, turismo das malhas, crochê, das cachaças também. Então, por que não associar esse turismo ao café? Então, quando o peregrino passa em Confidentes, passa em Borda Mata, infelizmente, ele toma um café de mercado. Então, ele passa na região que mais produz café do mundo e, infelizmente, não conhece ou não tem a experiência de um bom café. Então, qual que é o nosso próximo passo? Nós vamos promover cursos de baristas para o comércio local, hotéis, restaurantes, bares, para poder capacitar essas pessoas, para poder apresentar os nossos cafés para esses turistas, de forma que eles já possam ter esse reconhecimento dos cafés Terra Alta de Minas. Então, é um primeiro passo que nós estamos dando, vislumbrando uma indicação geográfica a médio prazo. Certo? Então, fica aqui, qualquer dúvida, sugestão, estou aprendendo, juntamente com o Luiz, com os demais aqui, e trabalho é esse, um trabalho de formiguinha, e juntamente com os parceiros, nós buscamos um bem maior que visa o desenvolvimento regional e da prefeitura dos municípios de torno das Terras Altas de Minas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Bruno, né, pela sua contribuição também. Acredito que o Éder tenha conseguido, né, captar todas as falas. Éder, eu gostaria de iniciar, né, agora já sem essa introdução, resgatando aqui, né, as contribuições do professor Gustavo, do professor Amilcar, né, do Bruno, e
Sobre a questão acho que fica muito evidente para a gente, ainda mais assim, quando a gente trata, pegando aqui com relação à cultura do café. Depois o Gustavo pode até comentar isso aí em relação aos móveis, né? O Amilcar vai em relação à cachaça e o Bruno da mesma linha com relação ao café. Existe, sim, eu vejo nas apresentações, nas discussões que nós fazemos, né, com os produtores, a grande dificuldade, o grande gargalo que existia era a sucessão, né, que você tem nas propriedades. E a gente vê que com a indicação geográfica, né, isso me chamou a atenção, inclusive, na reunião que eu participei com o Bruno, né, Bruno? Na ação deles ali dos cafés, né, que estão articulando, a quantidade de pessoas, de jovens participando, sabe? Isso aí me chamou a atenção, porque você olha, que era a grande reclamação quando a gente fazia reunião com o pessoal na região vulcânica ali, né, que envolve 12 municípios, sendo 8 em Minas, 4 em São Paulo, e era a queixa da maioria dos produtores, a falta de sucessão, ou, né, essa dificuldade da sucessão de manter os filhos ali com interesse e dar continuidade às suas produções. E eu vejo que isso vem mudando. É essa mesma visão que você tem aí, né, andando todo o país, né, acompanhando os editais, né, de fomento das indicações geográficas. E a outra, já emendando, né, a próxima colocação, seria em relação à agregação de valor ao território. Né, eu vi, inclusive, a gente participa, né, do Fórum Nacional, participa do Fórum Mineiro também de indicações geográficas, e um tempo atrás até teve uma conversa interessante no Fórum Nacional, no Grupo Nacional, né, das Indicações Geográficas, sobre a questão do aumento do valor do açaí devido à indicação geográfica. Aí você pode até tratar um pouco mais desse assunto. À vontade. Perfeito, né? Bacana ver essa contextualização e é muito interessante que, assim, nós todos estamos aprendendo ao longo desse processo, né? Eu sempre resgato uma fala que a gente teve numa colaboração internacional com o presidente do Parmigiano Reggiano, né? Lá um consórcio de tutela. E ele falou assim, vocês brasileiros são muito afoitos, né? Hoje a gente tem 230 anos que a gente já trabalha de forma cooperativa para estar onde a gente está. E o Parmigiano Reggiano e algumas outras da Itália, eles chegaram no que eu considero que é o ápice, que é você controlar o nível de produção, né? E para justamente fazer controle de estoque, valor pago pelo quilo do produto, né? Então, para mim, esse é o último nível de sofisticação daquele mercado, para não acontecer, por exemplo, o que tem acontecido com o champanhe. O champanhe tem sofrido, que muita gente mudou para a região para produzir e tem tido excesso da oferta, e aí eles têm que jogar champanhe fora, né? Então, assim, é um pouco desse aspecto que você precisa evoluir enquanto governança. E a sucessão familiar vem muito nesse bojo, né? As atividades que envolvem um grande labor, né, um grande esforço físico ao longo do tempo, elas têm passado justamente por esse processo de evolução. Em alguns outros países a gente vê que, diferente aqui do Brasil, que a gente tem grandes propriedades, todo mundo trabalha com pequenas propriedades. E aí a mesma coisa deve ser parecida nos móveis, né? Talvez você não tenha grandes fábricas de móveis, até pela característica dos produtos que são desenvolvidos ali. E a sucessão familiar, ela acaba acontecendo muitas vezes porque as pessoas não veem sentido mais se aquele produto que o pai ou que a mãe faz é um produto que exige um grande esforço físico e um baixo retorno, né? Tudo isso. Por quê? Hoje tem mecanismos em que você tem uma renda melhor fazendo determinado tipo de atividade. E aí eu nem vou entrar no mérito do tipo de atividade, né? Simplesmente são atividades econômicas diferentes e isso faz. Quando eu consigo mudar essa chave? Quando o jovem percebe que, ao estar envolvido ali, ele vai ter uma vida de mais renda digna que permita com que ele continue naquela atividade econômica. Então, os jovens começam a perceber que hoje
uma saca de café, e um café que é trabalhado de uma forma diferenciada, trabalhando seus atributos específicos, né? O pessoal que é do café hoje vê até que o Conilon, né, que durante muito tempo foi um café menosprezado, né, um café usado só para blend, tem pessoal consumindo Conilon diretamente, né, e outras variedades. Tudo isso passa por esse posicionamento de mercado, né? E o pessoal que trabalha com esses produtos e tem atributos específicos, eles conseguem ter um valor percebido tanto pelo cliente quanto pela própria sociedade para aquele impacto. Então, ele já não negocia mais na bacia, né, do convencional, ele já trabalha com um produto diferenciado. Então, isso faz com que as pessoas tenham prazer em fazer parte, as pessoas tenham orgulho de fazer parte daquilo. E isso faz com que essa sucessão seja mais fácil. E eu lembro que o pessoal da Canastra, né, o Joãozinho lá, que foi presidente da Proca durante um tempo, ele mostrou que a Canastra chegou a ter um declínio populacional de quase 3 mil pessoas, né? E aí, com o advento da valorização do queijo, e aí, gente, a gente está falando de um trabalho de 10, 15 anos, hoje a população da Canastra voltou a subir. Voltou a subir. Então, essa porque as pessoas veem que agora conseguem ter uma vida digna, vivendo daquilo que elas sabem fazer, do que elas gostam de fazer, da tradição, incorporando novas estratégias. Então, a gente tem visto, sim, Luiz, essa questão da sucessão familiar, mas é algo ainda bem delicado. É algo bem delicado. E a gente corre o risco. Eu esqueci o nome do queijo que a gente visitou em Santa Catarina, que só tem 3 produtores. E dos 3 produtores, né, são 3 famílias, o produtor mais jovem já passou de 60. Né? Então, assim, é uma atividade que, de fato, corre o risco de deixar de existir. E aí, como que a gente faz para preservar esse conhecimento? A gente precisa ter uma estratégia, e por isso que resgato, né? A gente precisa pensar o território como um todo. Não dá para falar assim, vamos colocar um prédio aqui nesse lugar, vamos trazer uma grande indústria para cá, sem pensar no impacto que isso tem. Né? Então, nessa linha da sucessão, acredito que é um pouco nessa linha do que eu tenho aqui para colaborar nesse momento. Ô, Bruno, pode falar. Sim. Pedro, aproveitando um pouquinho da sua fala, aqui no campus de competência, nós temos vários cursos de engenharia agronômica, agrimensura, alimentos, e temos o curso de história também. Como você é historiador de formação, como o curso de história poderia contribuir para que a gente possa buscar uma indicação geográfica, né? Contando a história. Contando a história, né? E acho que é um pouco de todas as estratégias, de todos os cursos, né? Ele tem essa conexão com o território. Às vezes a gente fala tanto lá da história da Grécia, da história italiana, né? E muitas vezes, assim, se você não dissemina esse conhecimento, fica perdido. Eu tive a oportunidade de visitar um colega que está morando no norte da Itália, e faz 2 anos que ele está morando lá, e o filho dele veio comentar comigo que ele falou assim, tio, o senhor sabe o que é DOP? Né? Você sabe o que é uma DOC-G? Eu sabia, né? Mas eu já tratou com isso. Eu falei, não sei, não, me explica o que é, né? Mas ele falou assim, não, porque DOP é uma denominação de origem protegida, né? E já com o sotaque bem italiano um pouco ficando carregado, né? Porque criança aprende um pouco mais rápido. E mostrou depois para mim o cardápio da alimentação escolar, em que quase todos os produtos lá tinha DOP, DOC-G, DOC na frente do produto. Então, assim, todo mundo que trabalha numa região, não dá para eu ser, por exemplo, um historiador, e claro que eu vou falar das influências que o pessoal trouxe do passado, mas é importante eu também dar esse contexto, como aquelas influências associadas àquele contexto em que eu estou inserido impactam na realidade local, e todo mundo às vezes associa a história só com o passado, né? Mas um grande ponto de virada é quando você
consegue trabalhar as pessoas como agente de transformação do território que vai determinar o que vai acontecer para frente dentro daquela região, né? Então, os profissionais da história, da sociologia, da geografia, tem esse papel de alertar esse desenvolvimento, né? E para que tipo de desenvolvimento a gente está falando? Eu quero esse desenvolvimento a qualquer custo, eu quero que, de fato, essa região deixe de ser isso que ela quer, né? Então, o que ela tem vocação para ser. E eu achei sensacional o que você falou, né? Eu faço o caminho da fé e tomo um café ruim, né? Já tomei alguns cafés por aí, que são cafés horríveis, e falo assim, aqui tem café muito melhor que isso para servir, né? Tem queijos fantásticos aí na região. Então, assim, quando a pessoa passar pelo caminho da fé, ela tem que saber que naquele caminho da fé, o porquê que chama, inclusive, caminho da fé, e como que o café que está ali, o queijo que está ali, o produtor que está ali, ele veio a se instalar ali, né? Como que essa história foi sendo contada. Então, é muito significativa a sua pergunta, porque se isso não está acontecendo, quer dizer que o processo formativo está dissociado da realidade e da onde que o Instituto está inserido, né? Então, é preciso rever e olhar para isso. Eu acho essa questão muito interessante, porque nós, como coordenadores dos projetos, que estamos tocando vários projetos aí, nós temos que ter historiadores, antropólogos, arqueólogos e naturalistas, porque envolve alguma parte ou de uma questão ambiental em particular ou do histórico associado. Em cima desse histórico associado, uma série de elementos físicos, documentos, testemunhos que datam aí de séculos até. Então, nós temos que ter essas facetas aí de atuação, né? Com certeza, professor Amilcar. Vou passar agora a palavra para o professor Gustavo, né? E depois abrir para o público, né, as perguntas que chegaram. E aí, Paulo, tendo um tempinho, né? O Éder gostaria de passar o vídeo ainda, né, Éder? Professor Gustavo, fica à vontade. Vou falar rapidinho para não tomar muito tempo, mas eu acho que o Éder tocou num ponto muito legal, quando ele falou do Luizinho. O Luizinho é um parceiro nosso aqui. Luizinho não, Joãozinho, aqui da Canastra, né? Ele é um parceiro nosso aqui. A gente já teve oportunidade de conhecê-lo, né? Ele já teve oportunidade de falar aqui no campus. E ele é um grande exemplo para nós, e eu acho que é uma coisa que a gente tem aprendido muito, e que eu acho que tem ficado para a gente, como o produtor enxergar o valor que tem a indicação geográfica para ele. Quando a gente trabalha com isso, quando esse produtor começa a enxergar, opa, o que eu vou ganhar com isso? Porque hoje em dia a turma está pensando muito no financeiro, né? Então, se eu chego e falo para ele, olha, o teu produto, o teu móvel rústico, qualquer um pode fazer um móvel, né? Qualquer um marceneiro pode fazer um móvel, mas o móvel rústico de Passos é só aquele que desenvolve da maneira com que a gente está fazendo aqui no território X e que é associado da Cimove e que tem um selo tal. Isso por si só garante uma garantia de procedência, como se fosse um selo, né, de validação. Que no Brasil, eu vou voltar, não sou historiador também não, mas vou voltar lá quando teve o primeiro selo ABIC, né, que começou a trazer a ideia de que, poxa, esse café tem um pouco mais de qualidade, né? Eu acho que quando a gente colocar a qualidade no nosso produto, a partir da indicação geográfica, a gente consegue trazer um valor agregado a mais, e além disso, eu dou um senso de pertencimento para o produtor. E isso faz com que os outros produtores que não fazem parte desse processo, que eles também queiram participar. A gente teve isso já como experiência aqui. Depois da matéria que saiu na IPTV, que falou sobre a indicação geográfica, a gente já teve um aumento de produtores querendo se associar à Cimove, porque estão querendo saber do que se trata esse processo. Então, eu acho que tem sido um negócio muito bacana e tem sido um resultado muito legal, né? E, Bruno, que você estava falando do caminho da fé, eu já passei correndo aí, e tem café bom por aí também, viu?
vale a pena. Tem muito café. Infelizmente, o comércio local não sabe explorar esse café ainda, sabia? Não, mas o café daí é muito bom mesmo, vale a pena conhecer. Quem estiver assistindo aí não conhecer, vale a pena, viu? Ô, Éder, Rafael, né, também está aí coordenando, né, o nosso tempo. Nós chegamos aqui no limite, né, às 16 horas. Aí eu estou pedindo um pouquinho mais de prazo aqui para a Paula e para o Rafael, para a gente abrir para as perguntas, né, do público externo. E, Rafael, fica à vontade. Tá? A gente já deixou com 2 horas lá no Integra por causa disso, Ah, para ter tempo de resposta, tudo. A gente vai até às 17, conforme as perguntas, aí dá para o Éder colocar o vídeo dele, a gente tem tempo ainda. Ah, perfeito, perfeito. O Éder, se você colocar seu vídeo, só um comentário, né, que a gente talvez tenha passado por isso. Eu apresentei ali, né, o Power BI da questão das indicações geográficas do Brasil, 156, mas considerando, né, os nossos números frente a uma Europa e a Ásia, né, são os pequenos, muito pequenos ainda, né, tem muito ainda a crescer, né, um país, considerando o Brasil, né, de dimensões continentais, o quanto a gente tem, né, para caminhar em relação às indicações geográficas. Não sei se você quer tecer alguma coisa a respeito disso. Você compartilhou aqui, né, Éder? A gente pode partir até para a interação primeiro, né? E eu falo assim, quando a gente olha para o mercado mais desenvolvido, hoje a Itália é o mercado mais desenvolvido em se tratando de indicação geográfica. Se não me engano, os últimos dados falam que hoje aproximadamente 20% do PIB da Itália já é em torno desses produtos ligados à origem, né? Então, é muito relevante isso, né? E aproximadamente 12% do PIB relacionado ao turismo do consumo desses produtos lá no local. Então, assim, é muito relevante esse contexto, porque quando aumenta, a gente está vendo aqui no Brasil o aumento do fluxo turístico, as pessoas vêm consumir o local, né? E uma vez que a pessoa vem, ela gosta, ela vai voltar, ela vai retornar, né, para aquela região. E aí a gente olha o que acontece na Itália, pensar geralmente toda a região, né? Tem muita coisa que acontece lá, desde o cardápio escolar, né? E aí o Bruno muito feliz, assim, o problema não é o café da região é muito bom, o problema é o cara que vende na pousada que não põe aquele café no café da manhã. E aí quando a pessoa coloca o café local, ele já está ajudando nesse processo das pessoas começarem a associar um café melhor com aquela região. E aí a gente começa a ter um desenvolvimento daquela cadeia, né? Tem uma apresentação, a pessoa falou para a gente assim, toda vez que a gente fala em varejo, às vezes o produtor pensa lá no Grupo Pão de Açúcar, né? Citando aqui, Carrefour e não sei o que lá. Mas eu falo assim, e o mercadinho do bairro lá da sua cidade já vende o seu produto? Então, eu falo assim, você quer acessar um mercado que é altamente predatório, né? Ele exige às vezes a pessoa não sabe que ele tem que pagar para colocar o produto dele primeiro, para depois, em algum momento lá na frente, ele reverter aquela venda, sendo que nem o mercadinho do bairro, o vendedor local, conhece os produtos, né? Então, assim, esse processo de cada região convencer as pessoas da própria região a conhecer o produto, a colocar aquele produto ali no seu ponto de venda, em vez de trazer uma cápsula, né, vamos pegar o café, né, que é o produto que tem mais exigência. Em vez de ele colocar uma cápsula externa, ele fala assim, não, eu vou passar um café aqui tradicional da região, vou privilegiar esse comércio do que trazer de fora. Isso é determinante no sucesso. Então, para a gente seguir aqui nas interações, né? Um último comentário, essa visita que eu fiz no norte da Itália foi muito, e aí é legal a gente ver, né, na prática isso, o mercadinho tinha uma gôndola dos produtos da região,
né? Uma gôndola gigante dos produtos da região, uma outra gôndola com os produtos da Itália, de outras regiões da Itália, e meio que uma outra gôndola o resto do mundo, né? Então tinha essa subdivisão. Então, primeiro consumam nossa região, se não tiver, você consome do nosso país, e aí, se não tiver o que você quer, você vai consumir lá de outra região, né? Por quê? É justamente trabalhar esses atributos e perceber que tem produtos muito bons aqui no Brasil, e durante muito tempo teve-se a história de que o importado que era bom, né? Principalmente na década de 90. Eu tenho um carro importado. Daí, né? Tem carro importado tão ruim quanto os outros, né? E também tem carros bons, tão bons quanto os outros. Então, trabalhar esse aspecto regional passa por quê? A pessoa que vai lá na sua casa, você que mora em Passos, né, ela tem que ver o móvel de Passos dentro da sua própria casa. Porque eu falo assim, beleza, você fez aí, mas você compra móveis lá de Ubá, né, que produz bons móveis também, mas, você comprou aqui? Não, esse é lá de Ubá. Né? A instituição fez uma compra, né, e aí até, Luiz, passa por a gente, enquanto instituição, pensar, né, se eu vou ter um mobiliário no campus, é claro que tem todas as travas institucionais que a gente precisa superar, mas se eu vou ter um espaço no campus diferenciado, por que não privilegiar os móveis da região de Passos, né? Pelo menos no campus Passos, né? Então, é necessário, assim, e dá trabalho, gente, não é algo assim, vai lá e compra, né? É algo que precisa ser trabalhado, tem as suas nuances, mas se a gente não faz isso e não gera essa percepção de valor, fica difícil provar para o externo que aquilo que a gente está falando faz sentido, né? Se nem a gente consome, se nem a gente divulga, se nem a gente vive aquilo, fica muito difícil com que o externo totalmente entenda daquilo. Podem acontecer casos, igual um IG muito legal, é o mel de melato da Bracatinga, do Planalto Norte Catarinense, que acho que é sul catarinense, que é um mel diferenciado, e durante muito tempo o mel escuro teve uma imagem pejorativa. E lá, quando vieram os alemães visitar, viram aquele mel, ficaram apaixonados, aí alertou-se para que aquele mel tinha características e atributos bem específicos que valia a pena investir nele. Então, a não ser em casos muito específicos, a gente não vai ter essa virada de chave. Então, é muito importante porque a localidade consuma, a localidade defenda, a localidade entenda essa valorização. Perfeito, Sacone. Você quer colocar o vídeo agora? Vamos partir para a interação. O vídeo é curto, são 6 minutos, é um documentário. A gente pode deixar mais para o finalzinho. Certinho. Então, o pessoal que estiver aí, né, que está nos acompanhando, né, eu acho que vi até o Rafael colocando aqui, levantar a mão para encaminhar as perguntas, fique à vontade. Tem perguntas no chat aqui, pelo Rafael. Deixa eu... Não é o Antônio Roberto, né? Não sei se o Antônio ele não quer falar, mas vou ler então a sua pergunta aqui, viu, Antônio? É aluno do Profnit, está desenvolvendo um estudo de diagnóstico da IGIP da cachaça São Roque do Canaã, Espírito Santo. Gostaria de saber se o professor Amilcar, qual a parte do estudo demanda mais empenho e dificuldade da equipe de pesquisa? Provar a notoriedade da cachaça relacionada à região ou conscientizar, convencer os produtores dos possíveis benefícios da IG? Então, direcionado aí a você, professor Amilcar. Perfeito. Bem, tem que se ter em mente, né, que a gente não faz nada vinculado ao produtor em particular. Nós trabalhamos sempre com o substituto processual, e esse substituto processual sempre é uma associação de produtores estabelecida e reconhecida dentro dos aspectos legais. Isso é a primeira questão. Então, isso envolve a mobilização dos produtores em prol de uma conquista que é um bem coletivo, não individual, né?
E, em segundo momento, a partir da existência dessa associação formada e formalizada, a gente verifica o histórico desse produto, como nós estamos fazendo na região do Vale do Rio Piranga, como é uma região muito grande. Se a gente pega aí a organização dos municípios mediante o Comitê de Bacias Hidrográficas, são 77 municípios. E o governo do Estado de Minas fez um reconhecimento da cadeia produtiva da cachaça da região do Vale do Rio Piranga, abrangendo 57 municípios. Nesse caso, a gente não tem capacidade de conferir uma notoriedade em que o aspecto natural seja vinculado. Na nossa abordagem, nós estamos indo para indicação de procedência, uma vez que, historicamente falando, a cadeia produtiva da cachaça na região remonta aí idos aí de meados de 1700. Então, a gente tem esse tripé, né, que é a associação e essas formas de reconhecimento da indicação geográfica do produto. Certo. Só contribuindo na sua resposta, pessoal, amigo, que ele coloque, né, na questão da dificuldade, né, da notoriedade do produto. Acho que até o professor Ed pode falar também, né, Éder? A gente passa muito por isso com relação, até uma fala que a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores, antes de entrar na apresentação, com relação à indicação geográfica. A gente fala, a grande frase indicação geográfica a gente não cria, né? A gente reconhece. Então, esse reconhecimento em si, né, que até o Bruno colocou aí com relação ao papel dos historiadores, né, do pessoal da geografia, né, e das diversas áreas, né, que é uma área muito transversal, essa questão da IG, envolve muitas áreas de conhecimento. Enfim, essa contextualização, esse resgate histórico, né, na verdade, você vai contar para mostrar, né, aos órgãos, né, aos atores aí, por que aquela região realmente tem notoriedade em relação ao produto. Então, assim, isso muito mais na questão da indicação de procedência. Né, já na DO, como o Éder disse, né, está muito vinculada à questão do aspecto físico-climático, né, da região, né, que aí se carece, mas assim também se você depender da estratégia da região, né, a opção por uma ou por outra, né, cai aí nesse clivo de ver o que está mais fácil de se provar, né, Éder? É bem isso, né, Luiz? Se vai ser uma IP ou DO, lembrando que não tem uma subordinação de uma ser melhor do que a outra, são simplesmente coisas diferentes, né? Vai muito da estratégia. E o sentimento, né, da localidade, o interesse dos produtores é determinante. A gente teve projetos aqui em que se trabalhou anos e anos a fio com os produtores e nunca saiu a indicação geográfica. E teve processos em que o reconhecimento aconteceu, no caso dos calçados infantis de Birigui, que eu trouxe aqui, foi o reconhecimento mais rápido já feito pelo INPI ao longo da história, né? Então, até o momento, saiu muito rápido. Por quê? Já existia um sentimento coletivo e uma governança estabelecida que tinha aquilo como parte da sua estratégia de posicionamento local. E hoje em dia eles fazem um trabalho fantástico, né, sobre a coordenação dos sindicatos produtores do calçado, que faz com que a coisa tenha uma dinâmica fluida e eles, assim, vão se posicionando, vão levando os produtos, todos os produtores engajados, né? Então, isso faz uma grande diferença na apropriação desse bem, né? Porque a propriedade intelectual em si é um bem que aquela coletividade precisa estar consciente de como explorar. E, de fato, se não adianta nada, né? Não é a EG que vai salvar aquela região.
né? São as pessoas, os desenvolvimento produtos, o desenvolvimento do território que vai fazer esse trabalho conjunto que vai promover e vai tornar a estratégia efetiva ou não. Só recapitulando aqui, me veio à mente, a gente citou com relação, respondendo ao Antônio também, né, contribuindo na pergunta dele, sobre essa questão da interlocução, né, com os produtores, né. Nós iniciamos um trabalho com o pessoal do azeite, inclusive, né, juntamente com o pessoal do café e dos vinhos, dentro da mesma região. E assim, botou até grupo do WhatsApp e tudo mais, nada, né? Não ia. Eu falei assim, gente, mas como? Né? O azeite está tão em alta, assim, Maria da Fé está bombando, né? Cadê a nossa indicação geográfica do azeite? E aí, semana passada, né, houve a procura do pessoal, de alguns produtores, interessaram agora em dar andamento em relação ao peticionamento ou a estruturação da indicação geográfica para o azeite. Mas beleza, vamos sentar, vamos conversar, né? E aí sim, é o que a gente está falando, os atores, né, principais, que são os produtores, têm que partir dele, né? Essa questão da sair dessa inércia, essa propulsão, são dos atores, né, interessados, os produtores. Em todos os lugares que a gente viu, que foram as ICTs, os parceiros, as entidades que falam, vocês precisam ter isso, a coisa não andou. Você tem um documento bonito, um reconhecimento, né? É bom bonitinho o documento, se vocês olharem. Tem um brasão da República, uma fitinha, é muito bonito o documento, mas é um certificado na parede. É a mesma coisa de eu ter um certificado que eu não vou utilizar. Né? O pessoal que está acompanhando, vocês assistiram a palestra, mas não aplicaram o conhecimento, o que adiantou? Você tem mais um certificado sem valor nenhum. Então, é preciso que os produtores, as entidades, elas reconheçam o valor e, de fato, façam uso daquilo para que seja efetivo essa estratégia de propriedade intelectual. Oi, Erlon, você quer fazer? Vou ler a pergunta do Erlon, então, tá? Boa tarde a todos, sou discente do Profnish PA. Estou com uma indicação geográfica DO de um pescado específico de uma região ribeirinha do interior do estado do Pará. Qual seria o maior desafio hoje sobre o estudo da indicação geográfica sobre o pescado? Bom, estou respondendo aqui, meus colegas ficam bem à vontade. Eu acho que o desafio comum é você tem uma associação que precisa, que entende que isso faz parte da estratégia deles, de posicionamento. Né? O Tambaqui é uma EG conhecida, se eu não me engano, acabou já passaram 150, está ficando difícil lembrar de todas, mas faz sentido, tá? Acho que a principal pergunta tem que ser feita para os produtores. Se vocês olharem, hoje a gente tem mapeados mais de 300 potenciais produtos e serviços que podem ser protegidos no Brasil inteiro. Tá? Então, isso de mapeamento, o Sebrae fez muitos mapeamentos, as nossas CTs, o pessoal do Profnit, né, tem vários trabalhos que são feitos ao longo dos programas que trabalham essa base, mas a principal pergunta é a mesma de sempre e para todo mundo, né? Faz sentido para os produtores essa propriedade intelectual como estratégia de proteção e posicionamento do produto no mercado? Então, acho que responder essa pergunta é crucial nesse processo. E aí pode ser sobre o pescado, pode ser outras coisas. E aí, se você falar assim, é uma DO, né? Então, vamos pegar aqui que um peixinho que eu gosto muito, né? Que é o lambari. Né? Tem muito, não sei se ele é nacional, né? Mas o lambari, o que influencia esse lambari cultivado aqui no sul de Minas ou ele cultivado
na região norte, né? Muda a característica, aí entra as bases dessa justificativa e dessa diferenciação para comprovação, né? E aí provar essa diferenciação também é um grande aspecto, né? Tem vários debates sobre como provar uma DO, né? O que caracteriza uma DO. Então, eu preciso ter o efeito comparativo. A legislação e as regras nunca falaram em efeito comparativo, né? A gente que criou uma ideia de que eu preciso provar que o arábica produzido aqui em Confidentes fica diferente do arábica produzido lá no Paraná, né? A gente que passa a falar porque a gente, comparando, é mais fácil mostrar que tem atributos específicos. Mas tem como eu falar que os atributos são específicos simplesmente pelos próprios atributos, né? Então, quando eu falo que uma banana é a mais doce, ou que ela tem um Brix mais elevado, eu posso simplesmente falar que ela tem um Brix alto, eu não preciso falar que ela é mais doce que a outra. Então, construir esses argumentos vai muito desse processo. A gente acaba comparando com outros, mas não é um pré-requisito fazer comparações, né? Fazer analogias. Porque imagina só, né? Eu tenho um produto único, né? Eu tenho um produto único. Como que eu vou comparar isso com qualquer outra coisa, né? Não faz nem sentido esse tipo de coisa. Então, eu acho que a principal questão é justamente entender se primeiro os produtores querem, depois a construção dos argumentos físico, químico e biológicos vão ser coisas subjacentes aí ao longo do processo. Que bom, Erlon, que, né, se sentiu contemplado aí na fala, né? Gente, tem mais perguntas? Algum encaminhamento? Eu queria fazer uma interação com o Gustavo aqui, que as IGs dos artesanais e manufaturados, elas estão um novo capítulo agora, que, como a gente sabe, a União Europeia está passando por uma mudança de legislação, entrou em vigor, né? Porque era engraçado que a França, que é um país também que tem um sistema de IG muito avançado, ele já fazia reconhecimento de IGs não agroalimentares, né? E aí eu queria saber, assim, como que os produtos aí o pessoal enxerga, né? Se os móveis de Passos têm alguma pretensão internacional, como que tem sido trabalhado isso? Eu sei que vocês estão numa fase pré isso ainda, né? Mas se isso já é traçado no horizonte dentro da estratégia aí da governança local. Eu acho que eles enxergam isso mais como um sonho do que como uma realidade, tá? Como eu te falei, aqui tem associação. Nós temos aqui, acho que umas 5 ou 6 empresas, marcenarias, que cresceram muito, tá? Que tomaram um porte mais industrial, tá? Essas marcenarias já, inclusive, exportam, tá? Mas, enquanto associação, eu acho que eles ainda têm muita dificuldade em se compreenderem, em se... A gente tem alguns aqui que nem são formalizados, como eu falei. Então, a hora que eles entenderem que isso em conjunto vai permitir a eles, inclusive, uma internacionalização, eu acho que isso deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade, né? E eu vou te falar que o projeto do professor João Francisco aqui, que está com o Café da Canastra, trabalhando a internacionalização, e o evento que a gente fez, em que a gente trabalhou os dois grupos em conjunto, fez com que despertasse ainda mais essa ideia de internacionalização para eles. Então, eu acho que vale muito a pena, tá? A gente trabalhar em cima disso, mas a médio e longo prazo, né? Bacana. É justamente essa, né, a perspectiva. Eu achei sensacional você mesclar, né, os dois grupos no mesmo evento, porque às vezes o pessoal fala assim, não, imagina só, queijo não tem nada a ver com móvel, né?
na verdade, assim, as similaridades são maiores do que as divergências, né? Mercado, acessar mercado, posicionamento de produto. Eu acho que é mais a similaridade de operacionalização da IG, né? E aí vai depender de qual é o objeto da IG, né? Vai depender mais do... Porque se a gente pegar aqui as características dos projetos do IF Sul de Minas, apesar de terem objetos diferentes, as características são muito semelhantes. A gente ainda precisa trabalhar muito as ideias de cooperativismo, de associativismo, de cooperação, para que a gente possa desenvolver essas IGs aqui de uma forma mais efetiva. E aí vai depender se é o café, se é o azeite, a gente vai ter, se é o móvel, acho que o resultado é o mesmo. E o mais legal é que isso tem despertado curiosidade de outros grupos. Então, a gente já tem aqui a Associação de Fruticultores de Pratápolis, daqui de perto, que já ficou interessado. A gente também quer pensar em como fazer, e outras oportunidades que a gente tem das regiões aqui para poder desenvolver. Então, acho que vale muito a ideia aí. Éder, você conseguiu ver a pergunta aqui do Antônio Roberto? Vi sim. Antônio, as indicações de serviços são reconhecidas fora do Brasil? Não. Serviços é uma legislação sui generis nossa, é uma coisa que o Brasil criou como indicação geográfica, e uma das primeiras indicações, por isso que a gente sempre fala, né? Quando as entidades apoiam o pedido e orientam o pedido, passa muito por fazer a leitura de cenário, né? A primeira indicação geográfica de serviço que a gente tem aqui no Brasil são os serviços de tecnologia de informação e comunicação do Porto Digital, de Pernambuco. E se vocês acessarem hoje o site do Porto Digital, não aparece nem mais a estratégia, né, do uso da indicação geográfica. E aí você vai falando assim, mas por quê, né? Porque o mercado ao qual se destina aquele tipo de serviço não vincula a origem ao benefício daquele sistema, né, daquele produto, daquele serviço ofertado. Então, não fez mais sentido para o Porto Digital, né, para aquela comunidade que está ali associada, trabalhar isso enquanto estratégia, né? No Brasil não há revogação da concessão da indicação geográfica, mas pode ser que aquele arranjo de pessoas que estão ali não queiram mais utilizar aquilo enquanto estratégia. Por isso que é muito importante a governança ali estabelecida tenha plena consciência que é um trabalho de longo prazo e que existe uma percepção pelos consumidores que há essa associação direta entre a região e a localidade e o produto gerado, né? O produto ou serviço ali gerado. O que me parece que é um pouquinho diferente do barreado, né? O barreado, os serviços do barreado, as pessoas associam barreado à cultura paranaense ali, né? Então, a gente tem que ter muito esse entendimento que não adianta eu tentar empurrar uma indicação geográfica para obter o número, se dali a pouco os produtores entendem que não faz parte mais da estratégia. E também não tem problema mudar a estratégia, tá? Não tem problema mudar. O que a gente tem falado para o pessoal de serviços é muito eles entenderem se aquilo é mais uma vontade para ter um reconhecimento ou se de fato há uma percepção de que uma determinada coisa faz sentido. Muita gente associa a indicação geográfica como uma certificação, né? Ela não é uma certificação. Então, ela é um atributo que vincula características específicas àquele determinado serviço. E aí faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Eu acho que é sempre essa a pergunta.
E aí, de fato, eu desconheço outros países que têm IGs de serviço, tá? Mas a grande maioria no restante do mundo opta por trabalhar com marcas coletivas, né? Marcas coletivas ou marcas de certificação, esse é o território. E aqui no Brasil, não sei se o pessoal tem aí os relatos, mas o pessoal tem procurado IG para rotas turísticas. Eu falo assim, gente, já rotas turísticas já é uma estratégia internacional, mas uma coisa internacional. Uma IG para uma rota, me parece que para a rota não faz sentido. Para o produto ou para o serviço dentro da rota, sim. Mas o reconhecimento de uma IG de serviços turísticos, para mim, parece que são coisas que não estão no mesmo escopo, né? Não, são estratégias que já têm caminhos específicos para seguirem separados, né? E aí posso estar bem equivocado, mas é o entendimento hoje que as rotas turísticas já têm um caminho próprio, já é um conceito mais difundido do que uma IG de serviços turísticos, né? Parece que não faz muito sentido isso. Bom, por enquanto, a gente agradece, Antônio, pela interação. Eu não tem mais perguntas aqui, Éder. Se você quiser, né, projetar o seu vídeo. Legal. Esse é um documentário, né? É um vídeo documentário que a CETEC está produzindo uma série. Vão ser 10 episódios por enquanto. A ideia é chegar em todos os projetos com a indicação geográfica, inclusive aí os móveis, a cachaça, o café, ao longo do tempo, né? Que a gente vai fazendo gradativamente. E eu vou passar aqui para vocês o documentário. O primeiro que a gente produziu, do polvilho da região do Cará, é muito bacana. Vocês vão perceber as conexões, as pessoas, os produtos, os territórios, os estudantes, os produtores, os pesquisadores, todas essas conexões aí que foram criadas ao longo desse processo. Aí vocês só dão um ok para mim se o áudio vai funcionar bem. Existem saberes que o tempo não apaga, que nascem da terra e que se transformam pela paciência das mãos na sabedoria que atravessa gerações. Há sabores que não se explicam, que contam histórias, preservam memórias e se guardam na alma de um lugar. E, do encontro de saberes e sabores, nasceu a iniciativa que transformaria trabalho em futuro. Estamos na região do Cará, a cerca de 60 quilômetros de Goiânia, no município de Bela Vista de Goiás. O nome vem do córrego que corta a terra e também da história de um povo que, de suas raízes há mais de 60 anos, faz do polvilho o seu sustento, tradição e orgulho. Meus avôs maternos, eles não moravam aqui na região do Cará, não. Aí eles veio pra cá. E aí meu avô tinha visto falar da mandioca. Aí ele foi atrás e viu que dava certo, plantou e começou a fazer polvilho. Só que era bem pequena as fábricas, relava na mão, tudo na mão. Foi passando de geração por geração. Aí hoje a produção nossa, hoje está com neto, bisneto, todas as alas faz polvilho aqui. Não é só um alimento, né? É uma tradição de uma região que nas famílias crescem, estudam e voltam a trabalhar aqui junto. Então é uma história de vida, é uma história bonita, é uma história de amor. Eu, como bisneto de um pioneiro aqui da região, é um orgulho muito grande, assim, saber que
o esforço que as primeiras mulheres da região começaram a fazer o polvilho, e hoje a gente tem esse reconhecimento tão importante que é a indicação geográfica. A indicação geográfica ela é um instrumento de propriedade intelectual justamente para proteger o saber fazer dessas pessoas nesse local. É justamente, a gente não inventa indicação geográfica, a gente reconhece uma indicação geográfica. E aqui ela já é uma indicação geográfica há muitos anos, né? Essa região aqui, as pessoas vêm para comprar o polvilho dessa região. A pessoa conhece, fica interessada e, graças a Deus, quando experimenta, vê que é um produto bom. Então, o reconhecimento para nós é fundamental. A valorização das nossas raízes. A gente vê assim, que um fruto que nossos avós plantou lá atrás e hoje nós estamos colhendo. A gente vê que hoje a marca nossa vai ser reconhecida no mundo. Então, todos que chegar aqui no nosso país, no Brasil, vai estar lá jogar aqui do melhor polvilho do mundo, polvilho do Cará. Então, nós somos muito gratos, agradecemos muito a Deus e o Instituto por trazer essa parceria, nós conseguir essa indicação geográfica. Por alguns momentos eu acreditava que a gente nunca ia conseguir indicação geográfica. Por mais que eu tivesse a consciência que a gente tinha o direito de ter esse reconhecimento, mas a parte burocrática a gente não conseguia avançar. Então a chegada do Instituto Federal para nós foi a porta que a gente viu que a gente tinha que agarrar e entrar nela. Na época, em 2022, um professor meu publicou o edital num grupo de sala nosso. A princípio eu não sabia o que era indicação geográfica, eu pensei até que fosse algo envolvido com geografia, algo do tipo. E aí eu fui pesquisar sobre, vi que era para agregar valor, né, ao produto. De 5 famílias que a gente atendia, a gente começou a atender mais de 50 famílias. Saber que a gente pode agregar valor ao produto final dessas pessoas, dar mais qualidade de vida, segurança na região, proteger essa região, proteger essas famílias, é muito gratificante. Geração de emprego, isso aqui é muito bom. Aqui eu nunca fiquei sem dinheiro, graças ao meu patrão que me emprega. E muita gente aqui também sai de fora para vir buscar aqui, né? As indicações geográficas permitem não só proteger de forma legal, mas agregar valor. E é isso que a gente quer, valorizar o produto deles, mostrarem que eles são grandes e conseguem chegar a mercados mais distantes. Eu tenho orgulho de fazer polvilho, porque é um amor de verdade. Que a gente lembra dos avós e o mais importante, né, é de onde a gente tira o sustento da gente. É daqui. Então, assim, é um amor de coração mesmo. Está na memória de muitos brasileiros espalhados por esse país afora. Preservar os saberes populares é mais do que reconhecer um modo de fazer. É honrar as raízes, a cultura e a história de quem veio antes. Porque, onde há saber, há identidade. Onde há nome, há respeito. E onde há Instituto Federal, há futuro. Rapaz, emociona a gente, né? Você quer passar o da maçã fuxa também, não? Como para a gente otimizar o tempo aqui, eu vou compartilhar o link para o pessoal, né? Que quiser acompanhar o da maçã. E vão ser todos publicados no canal do MEC, né? Então, no YouTube. Já colei aqui no link da conversa aqui o da maçã, que foi o segundo episódio. E fica o convite, Luiz. Esse vídeo foi produzido por uma equipe do Instituto Federal Baiano. Então, envolveu os estudantes, envolveu os servidores, né, com todas as competências técnicas que existem, né, usando os cursos mesmo que tem dentro do Instituto, para promover, para fazer novas atividades, né, promover o território. A matéria externa é legal, né, mas imagina só aí, o pessoal de Passos, né, sei que tem indústria criativa aí dentro dos eixos dos cursos, imagina o pessoal produzindo
um documentário com cada um dos produtores, né, da cachaça. Eu já comentei isso com o nosso bolsista aqui, controle, enquanto estava passando o vídeo. Falando, nós precisamos fazer um vídeo desse aqui também, viu? Ô, Gustavo, então, o Éder acabou de fazer a provocação para mim, ele já repassar a provocação para você, ele já repassou direto, né? Então tá ótimo. Mas a gente provoca em conjunto, vai conversar com o Juliano, a gente conversa com o pessoal aí, né? Realmente tem, o campus tem expertise, né? Vai ter gente competente para isso. Vamos produzir o nosso, sim. Da mesma forma também, Amilcar, fica aí a provocação, né? E Bruno, Amilcar é o Imposto de Causa e o Bruno é em Confidentes. Mas, ô Luiz, você sabe que uma das solicitações da Andréia, que é a nossa coordenadora, é que cada projeto produza o seu audiovisual. Nós vamos realizar a visitação nos Alambiques na última semana de maio. Então, eu creio que a gente, a partir daí, a gente coleta material para a produção do documentário, do vídeo. Perfeito, perfeito, Amilcar. Rafael, acredito que já está quase na hora da gente fechar, né? Deixei no chat um curso que a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo disponibiliza para a comunidade, para quem quiser se aprofundar mais um pouco. Só fazer inscrição, é bem rapidinho, dá umas noções básicas muito boa e ainda gera certificado. Gostaria de agradecer a presença de vocês, foi um debate muito rico e a gente aprende junto e cresce junto no conhecimento sobre indicações geográficas. E lembrar a todos que às 17 vai ter outra palestra com o Douglas e o Luiz Sarto sobre inovação e inteligência artificial, a partir das 17 horas no nosso Elite Connect. Aí todo mundo está convidado, vai ser um debate bem interessante e se não for igual, a gente espera que seja melhor que esse também, que foi excelente. Às 19 horas, Vitor. Muito Perfeito, obrigado. Rafael. O link está junto na programação, correto? Correto. Disponível no Integra também na parte de eventos. Rafael, quero agradecer aí, né, pelo convite, né, pela intermediação nesse bate-papo, foi muito rico, né, agora à tarde. Agradecer o Éder Saconi pela disponibilidade de tempo dele, né, para falar com a gente aqui sobre as ações nacionais da indicação geográfica. Agradecer ao professor Gustavo, ao professor Amilcar, Bruno, pelas contribuições, né, que só fizeram enriquecer essa nossa conversa de hoje à tarde. E agradecer a nossa diretora, né, a Paula, diretora de Inovação e Empreendedorismo, pelo convite, né, e por abrir esse espaço para a gente. Forte abraço, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom final de tarde. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais, pessoal. Muito obrigado, viu? E estão convidados a vir conhecer os móveis. Vamos embora. Vem para Paz.